Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo notícias sobre o RBR11, né? Um dos melhores fundos de papéis, mais seguro, né? O famoso fundo imobiliário high grade, né? Aquele fundo muito bom para quem está começando e um fundo muito bom para quem já tem a sua carteira consolidada, né? A cotação dele nessa sexta-feira fechou na casa de R$ 90,96, né? Entregou nos últimos 12 meses um dividendo de 10,49%, né? Talvez você esteja olhando para esse valor, talvez ache baixo, né? Talvez esteja olhando dizendo, poxa, tem fundo de papel pagando 12, tem fundo de papel pagando 11. Mas o caso do RBR11 é para aquele investidor que não quer emoção, né? Você quer receber a sua cota, mas sem ficar ali aquele variação de dividendo e variação da cota, né? Ou seja, você quer sentir o menor impacto do mercado variável, né? E outra informação, ele está pagando nessa casa por quê? Porque 74% da carteira é indexado ao IPCA, ou seja, é indexado à inflação. Porque geralmente quem compra este fundo, ele quer ganhar, né, sempre a longo prazo, né? Ele não está com o objetivo de comprar esses fundos imobiliários e ganhar a curto prazo, mas ganhar a longo prazo. Então, 74 a 76% da carteira é de IPCA e o restante aí de CDI, certo? O seu preço sobre o valor patrimonial sempre muito descontado, né? 0,94, né? Liquidez diária 2,8 milhões e, como nós já falamos, né, em silêncio no lugarzinho dele, no último ano teve uma valorização de 19,86. Como eu havia falado, ele é um fundo onde ele vem andando de lado, né? Por quê? Porque durante um período a Selic esteve na casa de 13,75, ele foi beneficiado por essa Selic alta, mas o benefício foi parcial, porque somente uma menor parcela da carteira, né, em torno ali de 25%, está indexada ao CDI, né? A carteira dele é majoritária IPCA, IPCA. Dependendo do elemento que você está analisando, esse IPCA ele pode subir por causa de outros ativos, como fundos imobiliários e outros investimentos que o fundo tem, certo? Então ele vem andando de lado, né, com uma pequena elevação, esperando aí a inflação destravar, principalmente diante do próximo corte da Selic, né? Então ele é um fundo de papel, tem uma das menores taxas de administração do mercado, somente 0,2, né? Infelizmente, muitos cotistas não sabem disso, né? Tem mais de 136.406 cotistas, né? Estes concentram mais de 15 milhões de cotas, tem um valor patrimonial por cota de R$ 96,16 e um belo patrimônio de 1,45 bilhão. E o seu último rendimento aí foi 80 centavos. Uma informação muito boa, que ele é um fundo que ele tem mais de 5 anos e o objetivo dele ele tem alcançado, ou seja, mesmo em períodos difíceis, como por exemplo uma pandemia, né, que aconteceu, este fundo ele não perdeu, né? Ou seja, ele não foi afetado. Ele consegue bater a inflação, né, em todos os cenários, principalmente em cenários de inflação alta, né? O dividendo atual dele está 10,49, mas em outros momentos já foi bem maior, né? 11,90, ou seja, 1,5 aí a mais de dividendo, né? Se nós formos olhar, né, quando você tinha ali um período ali de subida da Selic, né? Então ele se beneficiou um pouco daquele início de subida da Selic, mas quando começou
essa Selic começou a ficar muito alta, né? Isso acaba prendendo a inflação cai, a inflação caindo, o rendimento ele acabou indo para baixo, né? Ou seja, quando nós olhamos para esse gráfico, que já está no mercado, vem nitidamente que é um fundo majoritariamente IPCA, né? Porque o fundo indexado ao IPCA, ele não tem aquele gráficozinho retilíneo que um CDI ele tem, né? Como vocês podem ver no KNSC. Quem comprou cotas dele até o dia 7 de fevereiro, agora no dia 16/2 recebeu aí 80 centavos, ou seja, o dividendo ele vem subindo, né? Distribuiu 65 centavos, agora distribuiu 68 e agora já distribuiu 80, ou seja, está dando sinais que vai pagar mais dividendo, né? Se nós olharmos aqui para a carteira dele, como eu havia falado para vocês, 76% da carteira dele indexada ao IPCA, tem 12% indexado ao IGPM, só que o IGPM está negativo atualmente, né? E também nós temos um CDI, né? Um CDI aí, CDI mais 2,9, né? Então tem IPCA mais 7,3, um CDI mais 2,9 e um IGPM mais 4,3, ou seja, é o famoso fundo high grade, né? Ou seja, aquele fundo que você compra super seguro ali na sua carteira, onde você não vai ver ele com grandes variações, né? Os CRI da carteira dele são da melhor qualidade, né? Duplo A menos, A mais e A, né? Ou seja, 92% da carteira dele você precisa ficar aí despreocupado, né? Ele tem uma porcentagem aqui em BB+, e BB+, também tem outro, né? Mas aqui é uma menor porcentagem da carteira, não seria tão afetado, certo? Por que que eles são bons CRIs, né? Por causa do tipo de público, né? Por exemplo, o primeiro CRI, ele tem um CRI da Leroy, né? Esse CRI é um IPCA mais 7,25, que foi o período de aquisição, né? Só que hoje o mercado está pagando 7,35, né? Então, nesse momento, ele está tendo um prejuízo se ele quisesse vender esse CRI a mercado, né? Então, não valeria a pena ir vender esse CRI e pegar o dinheiro, né? Mas ele continua recebendo aí IPCA mais 7,25. Já o CRI do JK Financial Center, né, quando ele adquiriu lá atrás, era 6,4%, né, IPCA mais 6,4%. O mercado, né, já está pagando aí 6,42%, ou seja, se quisesse vender esse CRI, teria prejuízo. Mas já aqui no Brookfield, né, ele pegou o IPCA 6,55% e o mercado 6,26%. Então aqui ele já teria um ganho, né? Porque a taxa que ele pegou foi bem mais alta do que a taxa que está no mercado. Então se ele vendesse aqui, ele teria um bom lucro, né? Mas isso que eu estou explicando para vocês é só caso ele quisesse vender, né? Mas tirando essa parte de vendas, nós vamos ver que é uma boa carteira, né? IPCA mais 7,25, IPCA mais 6,40, IPCA mais 6,55, ou seja, uma excelente carteira, né? A Union Faria Lima 2, né? Um duplo A, né? CDI mais 3,50, ou seja, uma excelente carteira, né? Voltado principalmente aí para o segmento aí corporativo, né? Onde ele acaba aí adquirindo esses CRI e sempre excelentes CRI. Basta você ver aí, né, a classificação de risco desses CRI, né? A, duplo A menos, ou seja, o famoso fundo high grade, né? Ou seja, um fundo aí que ele consegue sintetizar para a gente o que é um fundo high grade. Então, sempre que você quiser aprender o que é um fundo high grade, estude aí o RBR11, que ele é um clássico de fundo imobiliário
high grade, certo? Então aqui mais um vídeo do nosso canal, agradecendo todos vocês que estão acompanhando o nosso canal, que já estão seguindo, aqueles que não estão seguindo, peço para vocês possam acompanhar o nosso canal. Nós sempre estamos trazendo notícias e informações sobre os fundos imobiliários, né? Não somente aqueles mais famosos, mas oportunidades de mercado que muitas vezes fogem da nossa atenção e do nosso olhar. Um abração para vocês, que Deus abençoe vocês, e sempre quando eu falo no final dos nossos vídeos que o ano de 2024 vai ser muito melhor do que o ano de 2023 para os fundos imobiliários.